E aí, tudo supimpa? Só uma breve observação aqui para vocês, para poder dizer que o vídeo que vocês irão assistir a seguir, ele não é uma produção original aqui do Arkham Comics, e sim de um brother, um grande amigo meu, que é o Igor Rumenig, lá do canal Fã de Quadrinhos, carinhosamente também conhecido como Bandoleiro Igor Moss. E ele me convidou para participar desse vídeo de crossover, sendo que ele já postou esse vídeo lá no Fã de Quadrinhos, e eu resolvi compartilhar e postá-lo aqui no Arkham para vocês. Eu sei que tem inscritos aqui do Arkham Comics que também são do Fã de Quadrinhos e vice-versa, mas a gente sempre tem inscritos novos. Eu acho legal promover essa união aí da nona arte, não só entre criadores de conteúdo, mas com inscritos também. E para quem se interessar, dá uma conferida no canal do irmão, eu vou deixar o link nos comentários. Eu espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Até a próxima, um grande abraço e valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para falar sobre uma minissérie que teve um grande destaque nos anos 90. Homem-Aranha, Carnificina Total. Para esse vídeo eu vou contar com o apoio de um grande amigo meu, Fernando, do canal Arkham Comics, então ele vai contribuir dando a opinião dele também sobre essa obra. Bom, então vamos lá, eu vou começar falando um pouco sobre os artistas que trabalharam nessa minissérie. O roteiro ficou por conta de David Michelini, Tom DeFalco, Jay DeMatteis e Terry Cavanagh, e já a arte ficou por conta de Sal Buscema, Alex Saviuk, Ron Lim, Tom Lilly e Mark Bagley. Essa minissérie ela foi publicada originalmente nos Estados Unidos no ano de 1993 e aqui no Brasil ela foi publicada nessas duas revistas aqui no ano de 1996, publicada pela editora Abril. Bom, então vamos lá falar um pouco sobre a história dessa minissérie. Na trama, o insano Carnificina ele consegue fugir de uma prisão de segurança máxima e começa a recrutar diversos outros criminosos insanos. Juntos, os vilões começam uma onda brutal de assassinatos. Eles saem matando qualquer pessoa que apareça pela frente. Eles fazem isso com o intuito de chamar a atenção do Homem-Aranha e de Venom. O Aranha ele percebe imediatamente que ele não teria chance de derrotar Cletus e sua gangue se ele lutasse sozinho. Então ele começa a fazer alianças com alguns heróis e anti-heróis. O grande problema é que o Homem-Aranha precisa se aliar com alguns personagens que pensam totalmente diferente dele. Exemplo disso é o Venom e o Morbius. O Venom e o Morbius eles estavam com um plano de matar o Carnificina. E a gente sabe que o Homem-Aranha é um herói que não mata, ele é contra esse tipo de atitude. Então, no time do Homem-Aranha começa a surgir vários conflitos de ideologias. Além do grande perigo que Carnificina e sua gangue representam, e também o conflito de ideias dentro de sua própria equipe, o Aranha precisa enfrentar outro grande problema, a população. Devido à onda de violência que Carnificina e sua gangue fizeram, as pessoas acabaram sendo influenciadas por isso. A população tornou-se extremamente violenta, vizinho contra vizinho, amigo contra amigo, as pessoas tornaram-se muito agressivas umas com as outras, e o Homem-Aranha e seus aliados precisam encontrar uma maneira de pôr um fim nessa situação antes que alguma tragédia aconteça. Quando essa minissérie foi lançada, ela teve uma recepção tão boa que, tempos depois, o quadrinho foi adaptado para os videogames. Saiu o jogo Spider-Man Maximum Carnage para o Mega Drive e o Super Nintendo e tratava-se de uma adaptação fiel à HQ. Bom pessoal, agora que eu falei um pouco sobre essa aventura, sobre o seu enredo, o ano de publicação, os artistas que trabalharam nela, o game que foi derivado dos quadrinhos, etc. Agora que eu falei um pouco sobre o Homem-Aranha Carnificina Total, eu vou passar a voz para o Fernando e ele vai falar um pouco sobre a opinião dele. Ele que teve a oportunidade de ler essa aventura quando era criança e pôde reler depois de adulto, ele vai falar um pouco pra gente sobre essa aventura, o que ele gostou, o que ele não gostou. Vai comentar aqui com a gente um pouco sobre a opinião dele. Quando ele leu essa HQ, quando ele era criança, ele tinha uma opinião e a gente vai falar pra gente se quando ele leu depois de adulto essa opinião mudou ou continua a mesma. E depois que ele falar as opiniões dele, eu vou comentar um pouco sobre algumas coisas que me incomodaram nessa revista, alguns pontos que eu acho que os roteiristas acabaram pecando um pouco. Então,
Fernando, tá com você, brother. Salve a todos, Fernando Henrique aqui do Arkham Comics, pra quem não me conhece. Gostaria de agradecer primeiramente aí o brother Igor por ter me convidado para participar aqui do Fã de Quadrinhos. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história, a minha experiência com essa minissérie Carnificina Total. Aqui estão as minhas edições da editora Abril, completinho aí. E bom, a primeira vez que eu li Carnificina Total foi lá na minha infância, através da coleção do meu pai. Pra quem aí é inscrito lá do Arca, já cansou de ouvir falar isso, né? Meu pai, colecionador, ele que me incentivava a ler quadrinhos, super-heróis, um pouco de tudo. E quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu tinha cerca de 8 anos. E eu confesso que quando eu li Carnificina Total, eu amei essa história. Eu curti pra caramba. E hoje, cavalo velho que eu sou, eu fui caçar essas edições aqui, aquela coisa para relembrar a nostalgia, o sentimento de você querer ir atrás daquele quadrinho, ou atrás daquele game, daquele filme que você assistiu há muito tempo atrás e querer relembrar, recordar, é sempre bom. E faz em torno aí, acho que de uns 6 meses ou mais que eu consegui adquirir essas edições num preço decente. E eu fui reler a história. E como é você experimentar uma coisa que você experimentou anos atrás e gostou ou não, e você dá uma chance novamente para ver aquilo, como é que é anos depois você ter essa experiência com um determinado material, seja um quadrinho ou o que for. É que eu vou falar aqui pra vocês, né? Basicamente aqui, Carnificina Total é aquela coisa. Você tem o Carnificina empreendendo uma fuga de novo, só que dessa vez ele faz alguns aliados. Tem a Shrek que vira ali a namorada louca dele, mas pra mim é uma personagem sem graça, tanto que ela sumiu, pelo menos eu nunca a vi mais nas HQs, a não ser no game do filme do Homem-Aranha 3. E é uma história também que tem a contraparte Aranha, que surgiu lá em Guerra Infinita, é uma criatura puramente racional, mas que eu gostava. Eu tinha até um boneco dele bem massa quando eu era criança. E daí mais vilões se juntam aqui nessa história, né? Tem o Carniça, que pra mim não fede nem cheira, e o Duende Demoníaco, que eu sempre achei um personagem interessante. Então, basicamente, nós temos aqui essa família bizarra de degenerados aqui, espalhando caos e matando a rodo. E os poderes ali, tanto do Carnificina como da Shrek, no auge, né? Tanto que eles até incitam as pessoas a se reduzirem a bárbaros. E do outro lado temos o Homem-Aranha, que se vê obrigado ali a formar uma aliança com o Venom. E nesse pacote vem ali a Gata Negra, a Manta e a Daga, até o Vampiro Morbius, que não faz muito sentido pra mim a participação dele nessa história como aliado ali. E tem até o Punho de Ferro e o Capitão América e o Deathlock, que era uma figurinha ali dos anos 90, com a presença carimbada em algumas publicações. Então juntos eles tentam ali deter a onda de insanidade dessa, entre aspas, né, essa família aí que o Carnificina formou. E relendo isso daqui depois de anos, a sensação que eu tive é que é uma minissérie que se prolongou mais do que ela deveria. Não precisava ter tantas edições, ao meu ver. Tem muitos clichês dos anos 90, aquela coisa da arte chamativa e o roteiro ali básico do básico. E até destoando, né, em muitos momentos, porque outra coisa que se tinha, né, essa mania na época ali dos anos 90, claro que não é generalizando, né, mas tinha-se o hábito ali de chamar trocentos artistas para um determinado evento, sendo ele pequeno ali ou grande, e a impressão que ficava, como por exemplo o Massacre Marvel, para quem leu isso na época, é que cada roteirista fazia uma coisa e meio que não olhava o que o colega estava fazendo, ou pouco ligava e saía atropelando o que o outro fez. E isso é o que tem aqui também. E eram 4 roteiristas na época, era o Jay DeMatteis, o Terry Kavanagh, o Dave Michelin e o Tom DeFalco, se não me falha a memória. E aí, por exemplo, um começa a explorar uma coisa e o outro ignora na edição seguinte, simplesmente atropela o acontecimento. Fora que em alguns momentos você pega aquela narrativa descritiva desnecessária para algo que você já vê na cena. Mas o personagem, por motivos de força maior, por vontade do roteirista,
o personagem tem a mania de falar o que está acontecendo, o que já era uma coisa super batida para a época ali dos anos 90, era um estilo de narrativa datado. O David Michelinie era um dos que tinha essa mania de fazer isso às vezes em algumas HQs. E o que tem de bom aqui, na minha opinião, são as partes do J.D. Matthews, quando ele se propõe a fazer algo além ali do quebra-pau, mais do mesmo, que se arrasta nessa história. Não que eu não goste dos conflitos, das batalhas que tem aqui, eu até gosto. Mas tem alguns momentos que fica aquele mais do mesmo ali, saca? E o The Mighties, ele dá uma bela de uma variada, ele resolve contar um pouco do passado do Carnificina, um pouco da sua origem, a sua infância. Só que o que ele podia ter feito aqui, né, ter sido bem explorado em termos do vilão destaque principal aqui dessa minissérie, é meio que deixado de lado por causa dos outros roteiristas, cada um querendo fazer uma coisa diferente. Agora, com relação às artes, eu não tenho o que me queixar, porque apesar de termos também vários colaboradores, cada um com seu estilo, elas são ótimas, seja por parte do Sal Buscema, do Mark Bagley, do Ron Lim, do Tom Kyle, todos fazem aqui um bom trabalho. E pra mim, Carnificina Total é uma história ok. Ela não é uma porcaria, mas também eu não acho nada espetacular. É um evento que no começo ele empolga, só que depois ele vai meio que se arrastando, seja pelo repeteco das ações do próprio Carnificina e a sua turma ali, ou do Aranha e os seus aliados. Mas é uma história que tem bons momentos sim, principalmente ali, por exemplo, com a reação do Aranha perante a tudo isso que está acontecendo, a situação ali que está fugindo do controle, e ele ali desesperado para fazer a diferença, salvar todos e deter os vilões. Mas eu acredito que se tivessem deixado só o J.D. Matthews conduzir a história, teria saído algo bem melhor, tendo em vista tanta coisa boa que ele fez no Aranha. Então, depois de anos ao reler essa história aqui, eu não tive o mesmo nível de satisfação, o mesmo prazer que eu tive quando eu li pela primeira vez lá na minha infância. Tanto que hoje, se eu tivesse que dar uma nota, pessoalmente eu daria uma nota 6 para essa publicação. Como eu disse, não é uma porcaria, não é um lixo, mas também não é nada demais, né? Eu também, ao reler essa história, não esperava algo grandioso, revolucionário, extraordinário, não esperava nenhum ótimo. O que eu espero numa história é me divertir com ela, né? Eu gosto de histórias, para quem me conhece, das mais simples às mais complexas. O que importa é se divertir. Tanto que eu fui atrás dessa minissérie pelo fator das boas lembranças e da nostalgia, e mesmo não tendo a mesma experiência ao reler essa história hoje em dia aqui, eu não me arrependi de forma alguma de ter caçado essas edições, o preço que eu paguei, e guardo elas com carinho aqui. Só que eu acho que poderia ter sido feito coisa melhor aqui, principalmente com Carnificina, que é um dos meus vilões favoritos da galeria do Homem-Aranha. Poderia ter feito algo melhor com o personagem, que é o vilão destaque dessa história. Você poderia até dizer: ah, mas o Carnificina ele é só um psicopata louco que sai matando aí todo mundo a rodo, não dá pra fazer muita coisa com ele de uma história. Dá sim, se você pegar um bom roteirista pra trabalhar com o personagem, não precisa ser nada espalhafatoso, filosófico. Dá sim, você pega personagens parecidos com o Cletus, por exemplo, na DC, você pega o Coringa ou o Victor Zsasz, são dois personagens ali que ambos adoram matar, tanto quanto o Cletus Cassidy. E eles têm boas histórias. O Coringa, da mais simples aos arcos mais grandiosos do Batman. E até o Victor Zsasz, que não é um vilão de grande escalão como um Coringa, como um Duas Caras, ou como o Venom, ou o Carnificina, né? Mas ele é um personagem bem interessante nas histórias que é trabalhadas ali, a sua psicopatia de querer matar as pessoas, libertar os zumbis de suas existências vazias e inúteis. É bom de se ver. Então dá pra fazer coisa melhor com o Carnificina aqui nessa minissérie dele sim, né? E uma coisa também é aquilo. Quando você é criança, você é apresentado pros quadrinhos, né? Esse universo de super-heróis. Eu acho difícil uma criança que não se encante pelo Homem-Aranha, que não goste do Homem-Aranha, né? E quando você tá lendo, quando você é criança, você tá cagando e andando pro
pro estilo do cara da arte, se ele sabe desenhar bem ou não. Você se encanta com as artes ali, você não vai ficar decorando nome de artista, você tá cagando e andando pra isso. O que o roteirista faz também, você também tá pouco se lixando se o cara tá sendo super descritivo numa história ou não. Você tá se divertindo com a leitura, com os confrontos, as batalhas, aquilo tá te empolgando. Então você não tem tanto senso crítico assim. Agora quando você é um cavalo velho que nem eu, assim, anos e anos lendo os quadrinhos, aí já tá leitor calejado, você tem uma outra sensação ao reler algo que você apreciou na sua infância e você tinha uma outra visão. Não quer dizer que você é chato porque não gostou da história como você gostou na sua infância. A não ser que você seja daqueles leitores chato, claro, sem querer ofender ninguém, que só quer que toda a história seja no nível de um Watchmen pra cima, né? E não consegue se divertir mais das histórias mais simples, as mais complexas. Mas você tem um outro tipo de visão e foi o que eu tive ao ler essa história aqui. Porém, uma coisa que permanece igual até hoje, o mesmo divertimento, a mesma sensação que eu tinha, é com relação ao game que é a adaptação dessa HQ, o Spider-Man Maximum Carnage. Tem a versão do Super Nintendo e do Mega Drive. Eu joguei as duas versões na época que eu era criança, eu alugava o cartucho na locadora, levava pra jogar com os amigos. E até hoje eu jogo esse game de vez em quando, através de emuladores. A versão que eu mais gosto é a do Super Nintendo. E eu continuo gostando desse game. Já a HQ é outra coisa. Tanto que eu virei pro próprio Wii quando ele falou que tinha interesse atrás dessas edições, mas eu falei, por questão de minha opinião e gosto. Falei, olha, dá uma olhada por scan ou vai atrás da edição da Abril, que eu acho que não vale a pena você esperar sair a da coleção do Aranha da Salva, te pagar caro. Eu não acho que vale a pena por uma edição de luxo desse material aqui. Se fosse um capa cartão até aí, agora uma edição de luxo de capa dura pelo preço que a Salva te cobra nas edições, não acho que vale a pena. Agora com esse rolo da Salvat das coleções, nem sei se vai sair isso mais pela Salvat lá. E ele adquiriu as versões dele da Abril, e diferente de mim, ele teve uma outra experiência, uma outra sensação, e gostou mais do que eu. Isso não quer dizer que eu tô certo e ele tá errado, ou ele tá certo e eu tô errado. É questão de gosto, experiência, com relação à história. Mas é isso, né? Desculpem por eu ter falado tanto aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem me aturado aí, mas mais uma vez agradecendo ao Igor aí pelo convite e a participação. Um grande abraço a todos aí e valeu! Fernando, muito obrigado pela sua opinião. O seu ponto de vista ele é muito importante e acrescenta muito aqui no vídeo. Bom pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que eu me incomodei ao ler essa HQ. O primeiro ponto crucial, a coisa que eu mais me chateei, é a repetição da história. O que acontece? O Carnificina ele foge de uma prisão de segurança máxima e ele monta uma gangue. E aí, para chamar a atenção do Aranha e do Venom, eles começam a matar várias pessoas pela rua. O que acontece e se repete toda hora na HQ? Os heróis, eles se juntam, combatem a gangue do Carnificina, a gangue do Carnificina vai embora, e aí eles repetem tudo de novo. Eles aparecem, matam outras pessoas, os heróis chegam, eles brigam, a equipe do Carnificina foge, e basicamente isso se repete várias e várias e várias vezes no quadrinho. Então, a impressão que eu tive é que isso se tornou muito repetitivo mesmo, torna-se até um pouco chato, porque você lê HQ, aí você passa 6, 7, 8 páginas e vê o mesmo momento se repetindo de novo. A briga dos heróis contra os vilões, e aí você já sabe que os vilões vão fugir para fazer isso tudo de novo. Então, esse é um ponto que me incomodou bastante nessa HQ. Bom, uma coisa que me incomodou também nessa aventura é que alguns personagens parece que eles estavam meio perdidos na história, como por exemplo o Morbius e o Nightwatch. Na minha opinião, o Morbius e o Nightwatch ficaram meio que perdidos, meio que forçados na história. Eu entendo, por exemplo, a aliança que o Homem-Aranha fez com o Manto e a Adaga. O Manto e a Adaga eles têm uma pequena relação com a vilã Shiek, a aliada do Carnificina, então dá para entender por que o Manto e a Adaga se aliaram ao Homem-Aranha. O Venom dá para entender por que ele se aliou ao Homem-Aranha. O Venom ele odeia o Carnificina, então ele vê através da aliança uma possibilidade de acabar com ele. Mas o mesmo não dá para dizer do Morbius e do Nightwatch.
Então assim, eu acho que alguns personagens eles apareceram de uma maneira que não ficou muito bem detalhada no quadrinho. Parece que eles caíram de paraquedas na história. Então eu acho que esse lado da participação de todos os envolvidos deveria ter sido melhor trabalhada. Bom, e por último, uma coisa que me incomodou também nessa minissérie é que a equipe do Carnificina ela era composta apenas por 5 pessoas. O próprio Carnificina, Contraparte Aranha, Duende Macabro, Carniça e a vilã Shieck. Já o lado do Homem-Aranha era muito mais numeroso. Ele era composto por Homem-Aranha, Venom, Gata Negra, Manto e Adaga, Punho de Ferro, Capitão América, entre outros personagens. Então, dava para a equipe do Homem-Aranha ter atacado logo a equipe do Carnificina e ter vencido logo. Eu sei que pode ter gente pensando, não, Igor, mas nem todos os heróis estavam juntos todo o tempo. Por exemplo, tem um momento que o Manto e a Adaga eles se separam do grupo. Eu sei perfeitamente disso. Só que quando um ou outro herói saía da aliança que fez com o Homem-Aranha, outros apareciam. Então, sempre a equipe do Homem-Aranha era muito mais numerosa do que a equipe do Carnificina. Eu não entendi muito bem por que todo mundo não atacou logo a equipe do Carnificina. Se tivessem feito isso, teriam salvo um número muito grande de pessoas. Homem-Aranha Carnificina Total é uma história legal, tem alguns pontos muito interessantes, mas infelizmente tem alguns pontos também que deixam a desejar. Tem alguns momentos que a história fica até um pouquinho chata por causa de muita repetição que fazem, mas no geral eu gostei dessa aventura. Só que eu não coloco ela no top 5 e nem no top 10 aventuras do Homem-Aranha. Agradeço ao Fernando que me ajudou fazendo esse vídeo. Fernando, muito obrigado pela tua opinião, pela tua participação. O teu ponto de vista ele veio para somar e muito aqui com o vídeo. Eu vou deixar o link do canal do Fernando Arkham Comics na descrição, certo? Então você que se estiver vendo esse vídeo e não conhece o Arkham Comics, eu peço para que dê um pulinho lá, conheça um pouco o trabalho que o Fernando faz, que é muito bom. Então pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima, falou, valeu, fui!